Olá pessoal, depois de algumas semanas sem gravar os vídeos aqui sobre software HackHMS, estou voltando. No último vídeo, dividido em 3 partes, eu mostrei como que nós podemos criar um componente de bacia hidrográfica. Esse vídeo foi dividido em 3 partes, foram 3 vídeos na verdade, em que eu detalhei a elaboração, a criação de um modelo de bacias, tomando como base a bacia do curso d'água aqui chamado Arroio Cadeia. Então eu defini uma seção de controle e mostrei para vocês passo a passo como que a gente pode criar no HackHMS esse componente de bacia. Eu trabalhei então neste projeto aqui, tentando detalhar a representação das subbacias, das confluências, dos trechos até o exutório, até a seção de controle que eu havia mostrado aqui no Google. Essa seção de controle. Tentei deixar claro para vocês de que é difícil fazer essa criação manualmente. Na oportunidade, eu trouxe algumas camadas para auxiliar, como as subbacias e a hidrografia. Tá bem? Isso foi feito no ambiente SIG externo ao HackHMS. Aí eu consegui mostrar, então, onde que era a subbacia, onde que tinha confluência e como que a gente ligava ela. O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês como que a gente pode usar as funcionalidades de SIG do software HackHMS para fazer todo esse procedimento diretamente no software HackHMS e, além disso, de uma forma automática. É isso mesmo. Ao invés da gente escolher elemento por elemento e inserir aqui, nós vamos discutir um pouquinho aqui de como que pode ser feito para que o software HackHMS identifique automaticamente onde há subbacia, onde há confluência, onde há um trecho de curso d'água e também como que ele pode conectar todos esses componentes para demonstrar, para representar o nosso sistema. Aqui é a nossa bacia hidrográfica. Para iniciar esse projeto, eu vou criar um projeto novo. Vou colocar aqui na minha pasta, que eu criei para esse propósito. Vocês podem fazer isso no computador de vocês. Identifiquei. E vou chamar este projeto de bacia SIG, underline SIG. Vou deixar aqui como um sistema de unidades do sistema médio. Criei. Pronto. Até agora, nada de novo. Tá? Vamos seguir o procedimento de criar esse componente, que é o modelo de bacia hidrográfica, da mesma forma como a gente fez nos vídeos anteriores. Vou chamar de bacia, underline, cadeia, criei. Criei o modelo de bacia, está em branco aqui, as funcionalidades foram sendo habilitadas, várias delas, como eu já discuti em outros vídeos. O que nós precisamos fazer agora é informar no HackHMS o modelo digital de elevação que contempla a nossa bacia hidrográfica. Eu processei externamente, não vou entrar em detalhes aqui dos diferentes tipos de modelos digitais de elevação, tá? Eu processei um modelo digital de elevação para essa região e vou trazer para cá, ele está no formato TIFF, tá bem? Eu vou trazer ele aqui para o ambiente. De que forma que a gente faz isso? Eu vou criar um novo componente, agora chamado de dados de terreno, essa última opção aqui. Eu vou criar esse componente. A primeira coisa a informar é o nome desse componente. Eu vou chamar de MDE, que é modelo digital de elevação. Vou clicar em próximo. Depois, ele traz algumas informações, né? Dizendo que é um arquivo raster de SIG, né, de Sistemas de Informações Geográficas, com os dados de elevação. Dizendo que a gente também tem que especificar que é a unidade vertical dos dados de elevação. Eu vou buscar esse arquivo no meu computador. Tá aqui. Esse é o arquivo, é um arquivo .tif. Pronto. Ele reconheceu, trouxe o caminho aqui, o nome do arquivo .tif.
a unidade vertical é metros e eu vou finalizar. Pronto. Eu simplesmente criei esse novo componente, chamado dados de terreno. Vejam que no ambiente aqui da janela de explorador de bacias, antes nós tínhamos só modelo de bacias, agora nós temos os dados do terreno. E na pasta dados do terreno nós temos um componente que é chamado de MDE, foi o nome que eu acabei de dar. Eu posso ter vários componentes de dados de terreno nessa mesma pasta aqui no mesmo projeto. Aqui eu tenho só um que é o MDE. Muito bem. O próximo passo é atrelar esse MDE ao nosso modelo de bacias. Isso é muito fácil de ser feito. Eu venho no modelo de bacia, clico, deixo ativo, e na janela aqui com os atributos da bacia hidrográfica, chamada bacia underline cadeia, nós temos um campo, um atributo que chama dados de terreno. E tem uma lista suspensa aqui. Essa lista suspensa, agora ela foi populada com o nome de MDE. Vai aparecer nessa lista suspensa todos os componentes do tipo dados de terreno que eu colocar aqui dentro do projeto. Se eu tivesse 5 componentes desse, se eu tivesse colocado 5 componentes do tipo dados de terreno, eles seriam os 5 listados aqui. Como eu só tenho um, tá ele, eu vou vincular. E agora ele fica nessa cor, eu vou salvar. Uma vez salvando, o REC HMS vai trazer uma informação sobre o sistema de coordenadas, tá? Dizendo que a gente pode escolher o sistema de coordenadas, ou se a gente pular aqui, ele vai extrair o sistema de coordenadas da própria fonte. Então, eu vou pular e ele vai trazer. Então, aqui nós temos o nosso modelo digital da elevação. Eu trouxe, processei em ambiente SIG externo, foi a única coisa que eu fiz externamente ao REC HMS. Está aqui um trecho, né? A nossa bacia eu sei que está aqui dentro, mas tem bastante sobra aqui de espaço. Tá? Então, é um modelo digital de elevação. Ele está em um determinado sistema de coordenadas. Tá? Foi importado corretamente. Eu tenho células aqui de 30 metros, então a resolução é 30 metros. Em cada célula dessas, eu tenho um valor de altitude. Tá bem? Essa é a base para análise do componente modelo de bacias dentro do software REC HMS, modelo digital de elevação. Uma vez tendo associado esse componente de terreno à bacia, como foi feito aqui, nós vamos observar que várias opções do menu GIS, SIG em português, são habilitadas. Esse menu, ele traz algumas opções, então, habilitadas, e à medida que a gente vai processando, ele vai liberando novas opções aqui para a gente poder usar, em uma sequência lógica de operações de geoprocessamento aplicadas à hidrologia de bacias hidrográficas. Tá bem? A primeira função já estava habilitada antes, que é sobre o sistema de coordenadas. Tá? Então, a gente consegue visualizar aqui qual é o sistema que está sendo utilizado, por exemplo. Depois nós temos a opção de recondicionamento do terreno. É uma opção interessante, disponível nas últimas versões aqui do REC HMS, tá? Em que a gente pode colocar barreiras ou também trabalhar com o procedimento de rebaixamento de curso d'água. Tá? Principalmente quando a gente trabalha aqui com regiões planas, que tem alguns problemas. Eu não vou entrar em detalhes desses procedimentos que eu não vou usar para esse vídeo, tá? De barreiras e nem de procedimento de stream burning. Então, eu vou direto para essa primeira opção aqui, que é o pré-processamento de depressões espúrias e picos. O nosso modelo digital de elevação, ele vai ter algumas imperfeições, de modo que a gente geralmente não vai ter diretamente o que a gente chama de modelo digital de elevação hidrologicamente consistente. Então, nós podemos ter essas depressões espúrias e também picos que tiram digamos, a consistência hidrológica do nosso modelo digital de elevação. Imagine que a gente está representando uma encosta, por exemplo, as altitudes aqui de diferentes pixels. Então, a gente pode imaginar que ele vem diminuindo a altitude e nós podemos ter digamos, essa depressão espúria, tá? Entre esses pixels aqui e esses outros dois. O
que aconteceria no escoamento aqui, por exemplo, superficial direto, percorrendo essa encosta? Ele pararia aqui, tá? Então, a gente não tem uma continuidade ao longo da encosta. Com esse procedimento aqui de preenchimento da depressão espúria, essa célula, por exemplo, ela vai ser elevada de forma que a gente tenha uma continuidade espacial. Essa é a depressão espúria. No caso do pico, seria o processo contrário. A gente teria aqui nessa sequência uma altitude mais elevada, de forma que nós teríamos uma barreira aqui, tá? E que interceptaria esse escoamento. Então, nesse procedimento, esse pico ele é rebaixado para que a gente tenha a continuidade espacial. O software vai buscar corrigir essas imperfeições das informações do relevo. Esse procedimento ele pode ser bastante moroso, porque é uma análise pixel a pixel, tá? E dependendo da configuração do computador, tamanho da bacia, pode demorar um bom tempo. Eu vou fazer o procedimento, pedir para pré-processar as depressões espúrias. No meu caso, eu já tinha rodado aqui, então eu vou rodar de novo. Ele vai apresentar uma barra de progresso. Pronto, finalizou. Esse procedimento, ele resulta, se a gente for aqui em visualizar e map layers, ele resulta em 2 outros mapas, tá? O principal deles, são rasters, o principal deles é esse aqui, que é o que a gente chama do modelo digital de elevação hidrologicamente consistente. Foram corrigidas essas imperfeições. Então, a partir de agora, será usado este MDS, seria o modelo digital de elevação hidrologicamente consistente, e não mais o original, pelo menos para fazer o restante dos procedimentos. Na sequência, nós precisamos pré-processar a drenagem. Nós temos 2 procedimentos que são feitos aqui no REC HMS, que é a geração do mapa de direções de fluxo e de acúmulo de fluxo. Eu não tenho tempo nesse vídeo para explicar em detalhes os algoritmos que fazem a determinação das direções de fluxo e também do acúmulo de fluxo, mas assim, de uma forma bastante rápida, tá? O modelo digital de elevação hidrologicamente consistente, como é representado aqui nessa tabela, com alguns valores de altitude, nós precisamos determinar a direção preferencial de escoamento da água incidindo sobre cada célula. Tá? E aqui no REC HMS ele usa um algoritmo bastante conhecido, que ele verifica as 8 possíveis direções dos vizinhos. Então, a célula sob análise está no centro do modelo digital de elevação, é feito isso em cada célula. Ele analisa 8 possíveis direções de fluxo, tá? E escolhe a direção preferencial de escoamento como a célula que, em relação a essa central, tem a maior declividade. Em síntese, é isso. E existe uma codificação. Cada SIG tem uma codificação para as direções de fluxo. Essa codificação que eu coloquei aqui, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, essa codificação é do ArcGIS, é desse SIG, tá bem? Então, ele vai criar um novo mapa, que é o que a gente chama de direções preferenciais de escoamento, tá? Direções de fluxo, tá? E que vai ter um desses números, desses códigos referentes à direção preferencial de escoamento. Então, por exemplo, nesse caso, nessa representação, essa célula aqui do MDE, tem a altitude de 205,9 metros, segundo o processamento, essa célula recebe o código 2. O código 2 significa que o escoamento preferencial é na diagonal aqui. Então, a gente está dizendo que vai preferencialmente escoar para cá. Essa aqui vai preferencialmente escoar para cá. Isso é feito com todas as demais células do modelo digital de elevação hidrologicamente consistente. Então, a gente cria um novo mapa, raster, com as direções preferenciais de escoamento. Tá bem? E a partir desse novo mapa, ele cria um mapa também de acúmulo de fluxo. Tá bem, pessoal? Tal como esse aqui da figura. No mapa de acúmulo de fluxo, em cada célula que eu analisar, eu vou ter a informação de quantas células estão amontantes, estão acima dela. Isso nos dá uma noção exata de qual é a área de drenagem até a célula em questão. Obviamente, pontos mais baixos da bacia eu vou ter um acúmulo maior de fluxo. Isso faz com que a gente consiga inferir sobre a rede de drenagem, pelo menos de uma forma numérica. Também por isso é tão importante para a sequência de operações de geoprocessamento aqui no REC HMS.
Vamos ao procedimento. Vou clicar aqui em pré-processar a drenagem. Ele vai usar aquele modelo digital de elevação hidrologicamente consistente como entrada. E vai fazer o processamento. Vai gerar 2 novos mapas que eu vou mostrar na sequência para vocês. Pronto. Se formos em visualizar e map layers, aqui estão os 2 novos mapas que eu mencionei, direção de fluxo e acúmulo de fluxo. Eu vou desmarcar. Bom, primeiramente eu vou deixar só o de direção de fluxo para vocês terem uma ideia de como que ele fica. Tem aqueles códigos possíveis. Também não estão aparecendo aqui, mas dá para ver pelas cores. Uma coisa importante é que se nós não tivermos um modelo digital de elevação hidrologicamente consistente, sem as depressões puras, nós vamos ter problemas na geração do mapa de direções de fluxo. Bem, vou deixar só o modelo digital de elevação hidrologicamente consistente. E vocês vão perceber no menu de SIG que depois de fazer o processamento, pré-processamento da drenagem, habilita a funcionalidade de identificar cursos d'água. Então, pessoal, agora a aplicação da identificação de cursos d'água é uma parte super divertida aqui do Hack HMS, onde ele faz um pouco de mágica agora, digamos assim. Quando a gente aciona esse comando, ele vai nos perguntar o seguinte: qual é a área que nós queremos para definir os cursos d'água? Nesse caso aqui, em quilômetros quadrados, porque eu defini como sistema métrico, tá? Então depende do que foi definido lá no projeto. Tá bem? Seria um limiar. Ele traz uma recomendação de acordo com alguns parâmetros aqui dentro do projeto, mas ali a gente pode alterar. Eu vou colocar, por exemplo, 5 quilômetros quadrados como a área para definir cursos d'água, ou limiar. O que significa isso? Ele vai analisar um mapa de acúmulo de fluxo. É isso mesmo. Tá? Ele vai analisar um mapa de acúmulo de fluxo e vai analisar as células que têm pelo menos 5 km quadrados de área drenando para essa célula, para esse pixel. Tá? Que tem acúmulo de fluxo de pelo menos 5 km quadrados. É isso que significa. Tá? Como ele determina o número de células que drenam até a célula sob análise e sabe a área de cada célula, fica fácil de determinar essa área de drenagem confluindo até esse ponto. Ok? Então, se eu colocar como 5 km quadrados a área para definir cursos, qualquer célula que tiver pelo menos 5 km quadrados de área a montante vai ser marcada nesse novo mapa como uma célula constituinte de um curso d'água. É isso que ele vai fazer. Então, eu vou deixar 5 km quadrados, vou clicar em OK. Ele vai demorar um pouco e vai gerar um novo mapa raster dos cursos d'água. Seria o que a gente chama, tecnicamente, de rede de drenagem numérica, tá? Derivada numericamente pela direção de fluxo e pelo acúmulo de fluxo. Aqui está. Eu vou novamente aqui no menu View, Map Layers, e eu tinha desmarcado já antes, então não tem problema. Eu vou até tirar aqui esse fundo, que é o modelo digital de elevação hidrologicamente consistente. Vou tirar ele. E agora nós ficamos com o mapa de cursos d'água identificados, com cores diferentes. Eu posso dar zoom e a gente consegue visualizar. Novamente, essas células que estão demarcadas, ele está considerando que formam cursos d'água, porque tem, em qualquer uma delas, pelo menos 5 km quadrados de área drenando para ela, tá bem? Essa informação, essa definição de área de drenagem, ela é crucial. Quanto menor essa área para formar um curso d'água, que eu definir, mais cursos d'água, mais trechos, mais ramificação eu vou ter. Isso vai ter um impacto na sequência do nosso processamento. Mas eu vou fazer um teste com um outro limiar de área de drenagem para vocês terem uma noção prática aqui da diferença. Tá bem? Mas vamos continuar. Depois que foi feita essa mágica aqui da geração da rede de drenagem numérica, o Hack HMS liberou uma próxima função chamada de breakpoint. Tá? Manager, que seria o gerenciador de breakpoints. Nós podemos colocar mais do que um. Também podemos fazer acessando esse ícone aqui, esse botão. Tá? Eu vou
Para me auxiliar onde está o exutório, eu vou trazer primeiro esse ponto aqui. Eu vou trazer essa camada que representa esse ponto para dentro do REC HMS. Algo como eu fiz nos outros vídeos sobre a definição manual do componente. Eu vou em Map Layers, vou adicionar aquela mesma camada que eu usei nos outros vídeos. Aqui, chamada exutório.shp, esse shape. Só para eu lembrar onde que está. Vou dar uma enfatizada. Exutório. Vou dar... Só uma enfatizada aqui onde que está. Aqui. Ele está aqui. Por que eu fiz isso? Só para me orientar, para não... Me orientar de onde que está esse exutório. Para eu poder localizar... Tá, ele está um pouquinho deslocado. Agora sim, eu dei um zoom. E agora eu vou lá em Breakpoint Manager. Eu posso importar ou posso adicionar, tá? Eu vou adicionar por aqui, por esse botão. Ao invés de vir pelo gerenciador, eu vou clicar neste botão, vou ativar a ferramenta de criação de breakpoint e vou dizer onde que ele está, tá? Eu vou ter que ir no curso d'água, onde tem curso d'água, ele está um pouquinho deslocado, vou imaginar que ele é aqui. Ele vai pedir um nome, vou chamar de seção de controle. Pronto, ele criou aqui a seção de controle. Tá? Não quero mais criar. Poderia criar outros breakpoints. Não vou entrar agora nesse mérito. Pronto. Uma vez tendo criado pelo menos um breakpoint, agora sim ele permite delinear os elementos. Ele já habilitou essa próxima funcionalidade. O que significa delinear? Eu até vou desmarcar agora esse shape que eu tinha marcado só para dar referência de onde estava o exutório. Eu vou desmarcar ele para não confundir. Exutório. Pronto. Assim. Aqui está a nossa seção de controle. Essa seção de controle, pessoal, é esse ponto aqui. Tá? Muito bem. O que significa delinear os elementos? A partir de agora, o REC HMS vai fazer toda a constituição desse modelo de bacia hidrográfica, considerando como exutório este ponto aqui. Isso significa que ele vai delimitar a bacia hidrográfica, vai determinar as confluências, vai dividir as subbacias hidrográficas, vai determinar os trechos e vai fazer todas as conexões. Exatamente, é isso mesmo, tá? Vai fazer o processo que nós desenvolvemos manualmente nos outros vídeos. Eu vou acionar, então, essa opção de delinear elementos. Ele vai abrir uma nova tela, me dando a oportunidade de dizer qual o prefixo que eu quero para cada um desses elementos hidrológicos que ele consegue identificar. Ele consegue identificar subbacia, ele consegue identificar trecho, ele consegue identificar confluência, ele consegue identificar também o exutório. Tá? Então, ele vai... Novamente, eu vou dizer para ele o seguinte, olha, o prefixo para a subbacia pode ser qualquer, é o nome que vai vir na frente do número sequencial. Eu vou colocar SB, por exemplo. Esse é o prefixo. Então, ele vai criar o SB1, SB2, SB3 e assim por diante para subbacias. Prefixo do trecho. Eu vou chamar de trecho, como prefixo, e ele vai dar o nome de trecho 1, trecho 2 e assim por diante. Inserir junções, as confluências, sim. Qual o prefixo? Confluência é uma palavra grande, vamos diminuir aqui então. Confluência. Converter breakpoints, vou deixar como não. Agora sim, no que eu clicar em delinear, ele vai identificar esses elementos, vai colocar os nomes começando com esses nomes aqui, com esses os elementos, em números sequenciais. Aqui realmente é feita uma mágica dentro do REC HMS, é a parte mais divertida e mais bacana dele. Prestem atenção. Pronto! O REC HMS finalizou. Vejam que maravilha, pessoal. Até a nossa sessão de controle, ele determinou todas as subbacias, as confluências e os trechos, seguindo o curso d'água, inclusive. Olhem como ficou bonito. Tá?
como a gente determinou, as subbacias, todas delimitadas, bonitinhas aqui, SB1, SB2, SB3 e assim por diante, as confluências começando com conf, os trechos com trecho. E aqui no final, o nosso resultório. Ele fez toda a delimitação. Vejam como fica um procedimento fácil. A gente pode olhar aqui pelo explorador que todos esses elementos hidrológicos vêm para cá. Subbacias, confluências, trechos, todos eles estão aqui. Ele gerou, a gente pode até olhar aqui, todos esses elementos. Nas minhas contas, são 15 subbacias. Gerou-se 15 subbacias. Desenho, e todos os elementos hidrológicos, eles estão conectados. Isso ele fez automaticamente. É uma praticidade enorme. Isso que essa bacia não é uma bacia muito grande, tem um pouco mais de 100 km². Mas, dependendo do detalhamento que nós pedimos para a nossa rede de drenagem, o número de bacias pode ser muito maior. Ok? Lembram que eu tinha mencionado que o limiar de área de drenagem, ao processar a identificação de cursos d'água, é limitante? Então, eu vou mostrar para vocês, e a gente pode fazer isso no REC HMS, de refazer. Eu quero refazer. O que eu precisaria refazer aqui? Na verdade, via de regra, a gente vai mudar a definição dos cursos d'água. Ele diz que já tem, né? E se a gente quer continuar, porque já foi feito, né? Então, a gente vai fazer uma nova identificação a partir de um novo limiar de área. Tínhamos colocado 5, e olhem o que vai acontecer. Nós tivemos 15 subbacias. Imaginem se eu colocar 2 km² como limiar de área. O que vai acontecer? Um limiar de área menor. Ele vai gerar muito mais trechos de curso d'água, portanto, um número maior de confluências, e com isso vai gerar mais subbacias. Vocês podem observar que nas confluências aqui sempre é gerada subbacia. Eu vou fazer esse procedimento. Vou pedir que ele gere novamente a rede de drenagem com um limiar de área de 2 km². Pronto, gerou. Agora nós vamos ter que seguir o procedimento aqui do Breakpoint Management. A gente pode deixar o mesmo aqui, sem problemas, que ele já está bem identificado, que é o exutório. Vamos pedir para delinear os elementos. Eu vou dar os mesmos prefixos, SB, trecho, vou pedir para inserir as junções e vou colocar conf como prefixo para confluência. E vou pedir para delinear. Ele vai passar uma mensagem dizendo que os elementos, né, do modelo existente de bacia, eles têm que ser deletados antes de continuar. Ele vai sobrescrever. Tá? Então, eu vou continuar. Na verdade, ele vai deletar e vai fazer novos. Né? Olhem a diferença que vai ocorrer na caracterização da bacia hidrográfica. Pronto. Atualizou a nossa bacia hidrográfica. Se a gente abrir os detalhes aqui agora, nós vamos ver que neste momento a nossa bacia hidrográfica passou para 37 subbacias. Aconteceu o que eu tinha mencionado com vocês. Nós, com esse novo limiar de área de drenagem para fazer a formação de um curso d'água, nós tivemos um maior número de trechos de cursos d'água, e por isso mais confluências. Tendo mais confluências, nós tivemos mais subbacias. Então, mais subbacias, mais confluências, mais trechos, mais elementos hidrológicos. Por isso eu mencionei que a decisão na hora de identificar os cursos d'água, colocando a informação de limiar de área de drenagem, é crucial para o restante do projeto. Tá bem? Eu vou deixar esse limiar por enquanto, só para dar continuidade, tá, pessoal? Mas facilmente a gente consegue trocar aqui essa informação e processar novamente, reprocessar, né? Nós temos algumas outras opções aqui dentro da ferramenta de SIGs, das ferramentas de SIG do REC HMS. Nós podemos importar elementos georreferenciados, podemos exportar essas camadas também. Nós podemos exportar as subbacias, os trechos, as confluências, os breakpoints, os cursos d'água
cursos d'água identificados. Isso é muito importante. Às vezes a gente quer usar a ferramenta para um trabalho que vai continuar em um outro ambiente, por exemplo, em um outro software, em um outro modelo. A gente pode usar, tem muitas funcionalidades do REC HMS que podem ser utilizadas no âmbito aqui da caracterização da bacia. Aqui tem um bom exemplo. A gente pode exportar essas informações na forma de mapas. A gente tem algumas outras características que eu não vou entrar em detalhe agora, como a gente pode dividir subbacias, trechos e mesclar também. Às vezes eu tenho aqui uma subbacia muito pequena que eu quero mesclar com outra, enfim. É possível fazer várias dessas características. As principais funcionalidades eu acabei mencionando aqui nesse vídeo, tá? Para determinação automática dos elementos. A gente consegue observar que é muito prático fazer isso no REC HMS, é rápido, tá? Uma outra grande vantagem do REC HMS quando a gente utiliza as funcionalidades aqui de sistemas de informações geográficas a partir de um modelo digital de elevação é que o REC HMS faz a caracterização para nós das subbacias e dos trechos de curso d'água. Vejam que espetáculo aqui, pessoal. Se nós formos em parâmetros, tá? Tem várias opções que eu vou mostrar em muitos outros vídeos, né? Mas por hora, vejam que legal são as características das áreas das subbacias. Ele vai processar e nós podemos ordenar hidrologicamente, de montante para jusante ou em ordem alfabética. Eu vou colocar em ordem alfabética aqui as subbacias todas. Ele já processou todas as áreas em quilômetros quadrados por causa do nosso sistema de unidades. Facilmente, não precisamos nem computar. Prontinho essa caracterização. Bem, as áreas. Podemos também, aqui em parâmetros, além das áreas, ter características mais específicas. Essas características são divididas em subbacias e trechos. São características físicas da subbacia e de trechos. Vou clicar em subbacia, ele vai processar, está processando, está calculando as características. Vejam quantos atributos físicos das subbacias são apresentados aqui. O REC HMS faz uma lista de atributos que são usados em vários métodos aqui de dimensionamento hidrológico, tá bem? Eu não vou entrar em detalhes do que significa cada um em vídeos específicos, a depender dos métodos que eu for usar, eu vou explicando alguns desses atributos aqui, dessas características físicas das subbacias. Tá bem? Mas eu já adianto que se eles estão aqui é porque podem ser usados em um ou mais métodos de dimensionamento hidrológico dentro do REC HMS. Por exemplo, é por subbacia. Então, nós temos uma coluna de subbacia com todas as subbacias determinadas. Na primeira coluna, a gente tem o comprimento mais longo do caminho de trajeto. Então, ele identifica em cada bacia e subbacia onde está o ponto mais distante em que a água vai percorrer até chegar ao exutório dessa subbacia, a saída dessa subbacia, e calcula a distância. Isso é feito pelo mapa de direção de fluxo, com auxílio do mapa de direção de fluxo. Tá? Então, a gente tem quilômetros. Essa característica ela é interessantíssima para poder estimar, por exemplo, o tempo de concentração de cada subbacia. Da mesma forma, a gente tem a declividade desse trajeto mais longo, em metros por metro, de cada subbacia. E dentre tantas outras características importantíssimas. Tá? Declividade da bacia, densidade de drenagem. A densidade de drenagem aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Porque vai depender de como a gente vai derivar essa rede de drenagem, então tem que olhar com um pouco de cautela. Mas tem características muito interessantes. E fazer isso manualmente, mesmo que dentro do ambiente de SIG, mas manualmente sempre dá trabalho. Além das características da subbacia, ele traz também características de todos os trechos gerados. Informações muito legais. Foram vários trechos, 18 trechos. Traz o comprimento de cada trecho de curso d'água, em quilômetros, a declividade em metros por metro. Tá? Por exemplo, a sinuosidade também. São informações muitas vezes trabalhosas para serem obtidas. Tá bem? Então ele faz a caracterização física, né, desses elementos, das subbacias e dos trechos que a gente vai poder utilizar em outros momentos junto dos métodos. Além disso, se vocês observarem, ao clicarem em qualquer elemento hidrológico, por exemplo, na subbacia 4,
aquelas informações que eu abri, elas vêm para cá automaticamente. Por exemplo, a latitude e a longitude aqui do centroide da subbacia, ele já traz para cá, traz a área da subbacia, informações já vieram. Na subbacia 3, a mesma coisa, já traz essas informações automaticamente para cá, eu não preciso colocar manualmente, como havia sido feito nos outros vídeos. Pessoal, eu teria muitas outras coisas aqui para falar na parte de SIGs, mas já é o suficiente para dar uma boa ideia de como é prático o REC HMS para determinar esses elementos hidrológicos da bacia de interesse e a conexão desses elementos de uma forma automática a partir do uso de um modelo digital de elevação de uma região que engloba a bacia hidrográfica. Tá? Portanto, nesses últimos vídeos, eu tive a oportunidade de mostrar para vocês como que a gente pode constituir um modelo de bacia hidrográfica de forma manual e também de forma automática, utilizando as funcionalidades de SIG diretamente dentro do software REC HMS, sem ter que fazer esses processamentos separados em ambientes de SIG, excetuando a geração do modelo digital de elevação. Tá bem? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e até o próximo.